João 1, capítulo 1, versículo 1, até o 3, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Até aqui. Queridos, estamos diante de uma passagem pouco explicativa para muitos, e eu estou incluso deles. Mas um dia, na eternidade, quero acreditar que, estando Deus junto com o Filho e o Espírito, porque antes de Gênesis 1 não existia dia, e a eternidade não pode se enumerar quantitativamente, porque na eternidade não tem espaço de tempo. A eternidade não se explica, se crê pela fé. Estando Deus na eternidade, junto com o Filho, eu quero acreditar que, olhando eles para o universo, e talvez vendo aquele vácuo, aquele vazio, estou conjecturando aqui que a Bíblia não nos traz essa clareza, porque Ele é antes de tudo e depois de tudo. Já diz João lá no livro das Revelações de Apocalipse, que Ele é o princípio e o fim. Então, antes de tudo e depois de tudo, Ele já existia. Aí Deus coloca, segundo a Bíblia, o desejo de compartilhar com o homem a existência, o desejo de existir. A Bíblia diz que Deus começa a sua obra criadora, e no primeiro dia, por isso que eu disse que depois ou antes de Gênesis 1, ninguém sabia o que era dia. E no primeiro dia, agora, a Bíblia diz que Deus cria o céu e a água. Antes disso, ninguém sabia o que era céu, tampouco água. Ou melhor, cria a luz no primeiro dia, porque Jesus já dizia aos seus discípulos: trabalhamos enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Aí Deus cria primeiro a luz, no segundo dia, Deus cria o céu e a água, e Deus vai criando, Deus vai projetando, e no terceiro dia Deus cria a terra, as vegetações. Só para os irmãos terem noção, são cerca de 73 mil espécies de árvores. E no quarto dia Deus cria os luzeiros, astro, o sol, a lua, a estrela e assim por diante. No quinto dia Deus cria peixes, aves,
Mas no sexto dia, Deus cria os animais e os seres humanos. E eu quero crer que assentado Deus, assentado Ele continua e começa a sua obra. Mas quando Ele termina de criar os animais, Ele vai fazer o homem. E eu quero crer que Deus para um pouco com a sua obra criadora. Imagina de que Ele vai criar, Ele vai trazer a ascensão ao homem. A Bíblia nos diz que Ele pega argila e começa a fazer com suas próprias mãos o corpo do homem e assopra nos seus narizes, ou no seu nariz, o fôlego ou o espírito, e o homem passa a ser alma vivente. Aí Deus dita as regras, já está criado o jardim, já está posto lá. Deus coloca o homem Adão no jardim, e a eles são passadas algumas regras cruciais. E diz: de todas as árvores que aqui estão, você pode comer, você pode saboreá-las, você pode saciar, matar a sua fome, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis e não tocareis, porque no dia em que tu nela tocares, tu morrerás. A Bíblia diz que na viração do dia aparecia Deus, quem sabe, para conversar com Adão, porque nós dizemos, e eu já disse algumas vezes, que Adão se sentia só, rejeitado, quem sabe talvez, porque eu falo de mim. Por algum espaço de tempo eu gosto de estar só, eu gosto de refletir, eu gosto de pensar nas coisas, enfim. Mas tem certo momento que nós, como sociedade, como seres humanos, gostamos de estar envolto, rodeado, conversando com pessoas. Assim era Adão. Deus descia na viração do dia para conversar com Adão. E nós já dizemos aqui que Adão estava só, solitário, quem sabe, e precisava de alguém. Não era Adão que estava solitário, é Deus que nunca gostou de solidão. Só é olhar para os céus, a quantidade de milhares e milhares de anjos, querubins, serafins, cantando e exaltando a majestade santa. Solidão não é para crentes, solidão não é para aqueles que servem ao Senhor. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Deus resolve ou permite que Adão durma além do normal. Tem alguém aqui que dorme além do normal, né? Tem muito. E quando ele dorme, a Bíblia diz que Deus tira uma das suas costelas e faz a varoa, a mulher, faz a Eva. Diz: ela é carne da tua carne, osso do teu osso. Eu acredito, a Bíblia não diz, mas eu acredito que todas as diretrizes que Deus fala para Adão, Adão passa para Eva. E diz: olha, está vendo esse belo jardim? Está vendo tudo isso aqui? Foi Deus quem nos deu. Mas quando Ele nos colocou aqui, Ele colocou algumas regras inquebráveis. Aleluia. Ele disse: nós podemos desfrutar de tudo isso aqui, mas tem uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não pode comer, nem tampouco
tocar. Isso tem um sentido muito profundo, irmãos, a questão do tocar. Adão fala para Eva, e acredito que nos primeiros dias, meses, não sei, Eva conseguia levar isso ao pé da letra. Mas você sabia que tudo aquilo que é proibido automaticamente nos traz um desejo de saber como é que funciona. Esse é o mal de muitos. Aí a Bíblia diz que aparece a serpente. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou rindo por causa do tempo, irmão. A Bíblia diz que aparece a serpente. E a serpente diz para Eva: isso é bobagem, isso é besteira. Sabe por que Deus vos proibiu de comer aquele fruto? Ela disse: não. Aliás, sei, até sei, para que nós não morram. Isso é mentira, Deus. É porque no dia em que você dela comer, você vai ter os olhos abertos, vai conhecer o bem e o mal. Você imaginou se a sociedade humana não conhecesse o mal? Que maravilha seria o planeta Terra. Mas a Eva, com aquele desejo, com aquele afinco no coração de descobrir o outro lado da moeda, ela deixou ser levada, ela deixou ser enganada por Satanás. Não apenas tocou, porque para comer tem que tocar. Não se come sem tocar. Tem que tocar para comer. Então ela quebra a regra existente ali, para que eles permanecessem na inocência que Deus queria que os mesmos permanecessem. Então quando ela toca e come, ela dá para Adão. Adão se deixa levar. Daí os seus olhos se abriram. E quando os olhos se abrem, você vê além daquilo que você imaginava ver.